Muito bem, pessoal. Bom dia a todos e todas. Obrigado pela presença aí na aula. Chegamos então, pessoal, à nossa última aula síncrona do semestre. Depois a gente tem só as provas aí finais, recuperação de conteúdo. Então, chegamos aí com muita luta final desse ano, né? Depois de 3 semestres passando aí, sei que estão todos cansados e que todos estão merecendo boas férias, mas vamos aí resgatar um pouquinho de fôlego, né, para a gente seguir no nosso restinho aí da nossa prova. A gente ainda precisa terminar, né, mais um pouquinho, pessoal. Então, só antes da gente começar, para a gente tratar dos nossos avisos, né, então, sobre a prova. Então, na sexta-feira que vem, nós temos a nossa última prova. Então, ela inicia na sexta-feira, às 9h10, conforme nossos horários de aula. Desculpa, pessoal, até a voz já está falhando. E ela começa às 9h10, então, como combinado, né? Vocês têm o questionário, vai ficar disponível por 24 horas, e a partir do horário que vocês acessarem a prova, então vocês terão às 4 horas aula e mais um chorinho aí que eu dou para preparar os materiais e entregar a prova via Moodle, tá bom? Então, sobre os conteúdos da prova, pessoal, só lembrar que aqueles conteúdos que estão no Moodle como carga horária não como carga horária, como complementação de carga horária, aquela parte não será cobrada em prova, tá bom? Sobre os capítulos que serão cobrados ali, resgatem lá o o planejamento de aula lá em procedimentos de avaliação, está bem descrito quais são os capítulos do livro que vai cair na segunda prova. Então, vocês podem resgatar essas informações depois. Então, como a gente combina, como a gente fez na outra prova, né? Nessa prova, então, na sexta-feira que vem, às 9h10, eu abro essa nossa sala de aula e vou estar aqui disponível para tirar dúvidas da prova. Então, quem quiser começar e aproveitar que eu vou estar aqui disponível, pode tirar as dúvidas aí que vocês precisarão. Eu só estou pensando aqui uma coisa, pessoal. Deixa eu ver. Só um pouquinho, deixa eu só ver uma coisa aqui do calendário. Pessoal, eu vou mandar por e-mail também, mas podemos combinar de eu abrir a sala para tirar as dúvidas um pouquinho mais tarde, às 10, 9h30, 10, acho que é melhor às 10. Eu abro das 10h20 às 11h10 para a gente manter o horário da UTF, pode ser? Pergunto isso porque eu vou ter uma banca de TCC às 7h30 da manhã, na sexta-feira que vem, agora que eu me dei conta disso. E pode ser que até às 9h10 a banca não termine, né? Foi o único horário que eu achei com as professoras para a gente fazer essa banca, horário bem ruim, na verdade, mas então, pode ser que às 9h10 eu não consiga terminar. Então, ó, combinado, depois eu vou registrar isso, mandar para vocês por e-mail, mas então, a sala para tirar dúvidas eu vou abrir às 10h20 às 11h10. Essa mesma sala, tá bom? Olha, gente, a agenda aqui, ó, tá tão confusa que tá uma loucura as bancas de TCC esse semestre. Mas então ficamos combinados assim. Que mais sobre a prova? Acho que é isso, né? Terminamos os nossos testes de videoaula. Alguém sobre a dinâmica da prova? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, sobre a correção da prova, aqueles que tiverem dúvida, ainda no próximo P-Aluno, se vocês quiserem dar uma olhadinha na correção, também estou disponível. Grande problema, pessoal. Eu postei já a aula síncrona da semana passada, não postei? Gente do céu, não me diga isso, que eu não postei.
Eu vou até ver aqui no Moodle, gente. Pelo amor de Deus. Não me assustem. Gente, eu não postei. Me desculpem, pessoal. Eu não postei, de fato. Pessoal, milhões de desculpas. Era para eu ter postado já, eu até baixei a aula. Acho que eu até já enviei para o YouTube e esqueci de colocar no Moodle, pessoal. Mil perdões. Quando isso acontecer, claro, nós já estamos no final do semestre, mas quando isso acontecer, vocês podem me mandar e-mail para me lembrar. Olha, me deu até vontade de chorar agora. Pessoal, desculpa mesmo, é a correria aqui do final do semestre, tá bom? Eu, assim que terminar a nossa aula aqui, eu já, se eu não mandei para o YouTube, vou mandar, então talvez pode demorar um pouquinho, mas eu já posto. Muito obrigado por me avisar, João. Vou até colocar um recado aqui para eu não esquecer. Ai, gente, mil perdões. Não era para isso ter acontecido. Muito bem. Aí eu aproveito e posto essa aula aqui também bem rapidinho. Certo, pessoal? Então vamos para o nosso conteúdo final aí da nossa aula. Então, na semana passada, né, a gente fez exercícios de analogia. Então, as analogias, e especialmente a analogia de Chilton-Combur, ela é muito importante para a convecção. Então, para a gente resolver os problemas de convecção, então a gente tem utilizado os números adimensionais, né, para calcular o coeficiente convectivo de transferência de massa, assim como a gente viu lá no calor. Então, o problema da convecção é determinar o coeficiente convectivo, tanto de calor quanto de massa, né? Porque esse coeficiente convectivo, ele depende de muitas variáveis, certo? Então, depende do tipo de escoamento, ele depende da geometria, vai depender das propriedades do fluido, certo? Porque, lembrando, a convecção está associada à transferência de calor, né, que existe entre uma superfície e um fluido que está escoando sobre essa superfície. Então, para a gente determinar o coeficiente convectivo, a gente pode usar as analogias quando a gente conhece, quando a gente já conhece, por exemplo, informações sobre um outro mecanismo de transporte, como a gente viu semana passada. Então, a gente calculou o coeficiente convectivo de transferência de massa com base no coeficiente convectivo de transferência de calor, certo? Agora, quando a gente não conhece nenhuma informação e não tem como fazer essa analogia, nós podemos utilizar algumas correlações para o cálculo do coeficiente convectivo. Essas correlações, deixa eu só pegar um ponteirinho aqui. Então, essas correlações, elas são empíricas, então, para diferentes casos, elas vão mudar, né, para diferentes condições experimentais. E aí nós podemos escrever essas correlações de duas formas, né? Então vamos dar uma olhada. Então, quando a gente fala aqui com relação às correlações para o cálculo do coeficiente convectivo de transferência de massa, basicamente a gente tem dividido essas correlações em três grupos. Nós vamos ver aqui na nossa aula e vamos cobrar em prova, então, dois grupos. O terceiro já é um pouquinho mais aprofundado, a gente não tem muito tempo para a gente avaliar. Mas esses dois grupos a gente vai estudar. Então, o primeiro grupo são as correlações provenientes do escoamento sem deslocamento da camada limite. O que significa isso, pessoal? Então, geralmente, quando a gente tem uma geometria esférica, certo? E a gente escoa um fluido sobre essa esfera, então, se a gente pensar nas linhas de fluxo que a gente tem, vou pegar a caneta aqui. Certo? A gente tem a esfera e aí a gente vai ter um fluido escoando. Então, o fluido vai ter que fazer mais ou menos isso aqui, né? Isso seria a minha linha de velocidade aí, a minha linha de fluxo, né, desse fluido.
Então, se eu for desenhando várias linhas, vai acontecendo isso, e assim por diante, né? Se eu for escrevendo as linhas. E aqui para baixo também, né? Então, vai acontecendo algo mais ou menos assim. Então, perceba que a gente tem essas regiões aqui, ó, essas duas regiões aqui, principalmente quando a gente tem corpos que a gente chama bojudos, como é o caso da esfera, que a gente cria um gradiente em função do fluxo que acontece devido à geometria, a gente tem um gradiente de pressão aqui, ó, muito grande. E esse gradiente de pressão que vai ocorrendo aqui vai fazer com que a camada limite que forma entre a superfície e o fluido que está escoando aqui, ela descolhe, ela desloque um pouquinho bem no início aqui dessa geometria esférica, certo? Então, por isso que esse primeiro grupo diz que são os corpos que não têm o deslocamento aí da camada limite, que basicamente a gente vai ver a placa, certo? O escoamento sobre uma placa. E aí, escoamento externo ao redor de corpos bojudos, que é a esfera, o cilindro, que é quando isso acontece, elas estão colocadas no segundo grupo, tá? Então, se a gente olhar as nossas correlações aqui, o primeiro que a gente tem o escoamento da mistura sobre uma placa plana parada, certo? Então, nesse caso, a gente vai determinar o nosso regime, né? Porque o H depende do regime, e perceba que eu tenho as equações aqui escritas de duas formas. São para o regime laminar, então eu tenho o parâmetro para Reynolds e também o parâmetro para Schmidt. Então, lembrando que o Schmidt, ele relaciona difusividade, de quantidade de movimento com mássica, né, no caso. Então, a gente tem uma equação em função desse JM. Então, se a gente lembrar, esse JM é o fator de Chilton-Coburn, certo? Então, eu posso utilizar a consequência, o resultado da analogia de Chilton-Coburn, para reescrever esta equação na forma do número de Sherwood. Então, o Sherwood, pessoal, até escrevi ele aqui, então ele é definido como, do ponto de vista físico, ele relaciona a convecção de massa com a difusão de massa. A gente vê isso pelos coeficientes que são relacionados aqui na definição do número de Sherwood. Então, se a gente fizer uma comparação com o que a gente estudou lá em transferência de calor, ele é muito semelhante ao número de Nusselt, mas o Nusselt correlacionava convecção de calor com condução de calor, né? Então, o Sherwood tem basicamente o mesmo significado que o Nusselt, só que agora considerando o fenômeno de transferência de massa. Certo? Então, para eu sair dessa equação, né, que foi obtida em termos do fator de Chilton-Coburn, e escrever ela em função do número de Sherwood, como que a gente faz? O que foi feito aqui? Então, foi aplicado o resultado da analogia de Chilton-Coburn. A analogia de Chilton-Coburn dizia o quê? Que o fator de Chilton-Coburn é o coeficiente de atrito sobre 2, que é o que está aqui. Portanto, esse coeficiente de atrito é igual ao Stanton de massa, número de Schmidt, elevado a 2/3. Então, o número de Stanton de massa, só para a gente lembrar, ele pode aparecer de duas formas aí nos livros de vocês. Eu posso usar o STM para sinalizar massa, ou D. O D vem de difusividade, certo? Por isso que utiliza o D. Então, tanto se aparecer o M ou o D, a gente vai entender que é o Stanton para transferência de massa, que eu tenho o Stanton também para transferência de calor, certo? Então, só relembrando para a gente rearranjar esta equação aqui, então, o Stanton de massa, ele é definido como coeficiente convectivo de transferência de massa pela... Então, se a gente relacionar números adimensionais que resultem coeficiente convectivo de transferência de massa por velocidade, eu também tenho definição do número de Stanton. Então, o que eu coloquei aqui? Eu posso dizer que o Stanton é igual a Sherwood dividido por Reynolds-Schmidt?
Vamos confirmar. Então, o Sherwood é o HM vezes o comprimento característico, né? X dividido por DAB. Reynolds é velocidade vezes o comprimento característico dividido por Ni. E Schmidt é a viscosidade cinemática, então o Ni dividido pelo DAB. Então, se eu cortar as variáveis aqui que eu posso cortar, então comprimento característico, corto comprimento característico, DAB e viscosidade cinemática. O que sobra? Coeficiente convectivo por velocidade da corrente livre, né? Então, eu posso dizer que o número de Stanton é o Sherwood por Reynolds-Schmidt. Portanto, Sherwood é o Stanton Reynolds-Schmidt. Certo? Então, lembrando da equação que a gente tinha lá no slide anterior, era o fator de Chilton-Coburn, eu tinha minha equaçãozinha aqui. O fator de Chilton-Coburn é coeficiente de atrito por 2, dividido por 2, que é igual ao Stanton de massa Schmidt elevado a 2/3, certo? Se o Stanton, ele é Sherwood-Reynolds, então aqui substituir, né, que o Stanton é Sherwood por Reynolds-Schmidt, então, fazendo essa continha matemática aqui, então pegando a nossa equação. Se eu isolar aqui o Sherwood, então eu quero escrever aquela equação em função do número de Sherwood, assim como a gente tinha as nossas correlações escritas em função do número de Nusselt, certo? Fazendo as continhas matemáticas aqui, então eu vou ter Reynolds elevado a 1 por Reynolds, vezes Reynolds elevado a menos 1, vai resultar em Reynolds na meia. E Schmidt elevado a 1 vezes Schmidt elevado a menos 2/3 vai resultar em Schmidt na 1/3, certo? Portanto, eu posso reescrever aquela equação, aquela primeira equação para placa plana, escoamento laminar, em função do Sherwood. Sherwood vai ser essa constante, Reynolds elevado a meio, Schmidt elevado a 1/3, certo? Então, basicamente, o que é feito é isso, é substituir a analogia de Chilton-Coburn, certo? Então, só confirmando aqui, a equação que a gente tem, que a gente apresentou aqui no slide, foi exatamente essa que a gente chegou, né? Então, daqui para frente, esse é o procedimento, tá? Não vou fazer isso para todas as equações, mas é basicamente só substituir a analogia de Chilton-Coburn que a gente consegue reescrever as nossas equações em função do número de Sherwood. Então, pessoal, vocês vão ver que na hora de resolver o problema hoje, que a gente vai estudar, a gente pode tanto usar a equação em função do número de Sherwood, quanto em função do fator de Chilton-Coburn. Tanto faz, certo? Em alguns casos vai ser mais interessante usar o Sherwood, em outros vai ser mais interessante usar o fator de Chilton-Coburn, certo? Muito bem. Então, para a placa plana, regime turbulento, a gente tem as nossas correlações, tá? Então, só lembrando aqui, pessoal, o Sherwood, quem é o Sherwood? É o H, então lembrando que esse é um número específico para a transferência de massa, então esse H é sempre o H de massa, que de acordo com o nosso livro, texto que a gente está usando, ele usa para coeficiente convectivo o Km, certo? Então, eu achei melhor seguir utilizando o H para o coeficiente convectivo para a gente relacionar com o calor, certo? Só para a gente conseguir entender bem e seguir a mesma dinâmica que a gente usava para o calor, certo? Mas de acordo com o nosso livro-texto, ele usa o K minúsculo, né, para coeficiente Km, para coeficiente convectivo de transferência de massa. Só lembrar disso. Aí no interior de tubos, ou seja, escoamento interno, então no escoamento interno não tem deslocamento da camada limite. Para regime laminar, ele me deu uma correlação. Lembrando que aqui para o cálculo do número de Reynolds, o comprimento característico, né, no interior de tubos vai ser o diâmetro. Para regime turbulento, quando o meu fluido de trabalho for líquido, eu posso usar a correlação de Linton e Sherwood, estão aqui. E para regime turbulento, quando o meu fluido for
forem gases, né, eu posso utilizar a correlação de Gilliland-Sherwood, certo? Então, sempre respeitando os limites de Reynolds e Schmidt, certo? Então, só aqui, ó, lembra que a gente falou sobre essa fração molar média da espécie química B, a gente já sabe como calcular a fração molar média, né, a partir do perfil de concentração. E, portanto, a gente pode utilizar que a pressão média do B vai ser a fração molar do B vezes a pressão total. Né? Então, eu consigo achar essa fração molar média aqui também, relacionando pressão. Né? Então, sempre que a gente trabalha com gases, às vezes a gente não vai ter as nossas equações escritas em termos de concentração ou fração molar, mas sim em termos de pressão, que é mais fácil de medir, mas a gente consegue converter facilmente pressão parcial, em dados de fração molar. Né? Nada complicado, só utilizar aí o que vocês aprenderam na termodinâmica, certo? Então, perceba que a gente aqui, nesse caso, temos duas correlações diferentes, então eu preciso avaliar, além do tipo de escoamento, das condições experimentais, né? Nesse caso, que é o escoamento interno em tubos, também avaliar o meu tipo de fluido de trabalho, então tem que tomar cuidado na escolha da correlação adequada para a gente conseguir calcular o H. Então, perceba que se eu calculo o número de Sherwood, eu consigo calcular o meu coeficiente convectivo de transferência de massa. Quando eu tiver, então, dutos que não são não circulares, a gente vai usar sempre o diâmetro hidráulico, certo? Então, na hora de calcular o Reynolds, a gente vai usar sempre o diâmetro hidráulico. Então, aqui tem uma tabelinha para a gente lembrar, né? Diferentes geometrias de seção reta em dutos não circulares, certo? Então, tá aqui como que a gente encontra os valores do diâmetro hidráulico. Então, isso para escoamento interno. Então, agora, para escoamento externo e ao redor de corpos bojudos, que basicamente é a esfera e o cilindro, então a gente tem novas correlações do segundo grupo. Então, a gente tem correlações para a esfera isolada, então vamos começar aqui com a esfera isolada. E aí eu tenho correlações para, por exemplo, quando o fluido de trabalho são gases e líquidos, para esse intervalo do número de Reynolds. Então, aqui ele já não delimita laminar turbulento, a gente vai olhar sempre para o intervalo do número de Reynolds e vai escolher a correlação adequada. Esse é um tipo de correlação. Para a esfera isolada, a gente tem a correlação de Williams, que é a correlação mais utilizada, então, no caso em que ela é válida. Então, quando eu tiver ar ou água como fluido de trabalho, utilizem sempre a correlação de Williams, sempre que o intervalo do número de Reynolds for respeitado, certo? Sempre que tiver nesse intervalo e o fluido for ar ou água, a gente pode usar a correlação de Williams. Ela é mais utilizada do que essas outras correlações para aquele intervalo do número de Reynolds, certo? Lembrando que só vale, então, para fluido, ar ou água, ok? E aí, lembrando, como se trata de escoamento externo ao redor de uma esfera, então o comprimento característico vai ser o diâmetro da partícula, por isso que ele coloca esse dp, é o diâmetro da partícula, certo? E aí, para o cilindro isolado, a gente tem a correlação para gases quando fluido de trabalho. Então, lembrando também que esse é um caso de escoamento para o cilindro, mas é escoamento externo, certo? Então, eu tenho um fluido escoando aqui, que vai passar geralmente perpendicularmente ao cilindro, certo? Então, externo. Escoamento interno, a gente usa as correlações do grupo 1. Tem que ficar atento aí com relação a isso. E quando for líquido, a gente tem essa correlação de Linton-Sherwood também. Então, o comprimento característico também, né? O diâmetro, então, desse cilindro.
E aí é isso que a gente tem. Pessoal, então tem outras correlações, tá? Essas não são as únicas correlações. Então, como a gente viu lá no calor, né? A gente não estuda, não coloca aqui nas aulas todas as correlações. A gente precisa saber usar essas correlações para resolver os problemas de convecção. Então, sempre que você tiver uma condição experimental, é importante que você busque, de acordo com essa condição experimental, qual é a correlação mais adequada. Então, o terceiro grupo, por exemplo, se a gente tem leitos fluidizados, né? Então, a gente precisa ir para as correlações do terceiro grupo, que é o que a gente não apresentou aqui em aula, mas lá no livro vocês têm as correlações para esse terceiro grupo também, né? E aí, pessoal, ao final dessa aula, eu deixo 4 exercícios, certo? Então, desses 4 exercícios, o exercício 1 é muito simples, certo? É só substituir aí, basicamente, fórmula. Eu vou já passar a resposta para vocês, então esse eu não vou resolver junto com vocês, vocês vão ter condições de resolver sozinhos. Escolher a correlação adequada e calcular o coeficiente convectivo, que é o que ele pede aqui. Vou resolver com vocês agora esse exemplo 2, que é muito interessante, porque a gente vai precisar retomar o modelo pseudo-estacionário. Eu já vou mostrar para vocês o porquê, tá? E o exemplo 3 e o exemplo 4, eu disponibilizei para vocês uma videoaula desses exercícios resolvidos, certo? Então, é uma videoaula que eu dei em semestres anteriores, aí que eu já gravei. Então, pelo menos o início da solução para a interpretação do exercício, enfim, está lá gravado e eu já disponibilizei hoje para vocês no Moodle dessa semana, certo? Tentem resolver primeiro, depois da aula de hoje, né? Tentem ver se vocês conseguem resolver sem acompanhar a videoaula, e daí, havendo dúvidas, vocês têm a videoaula lá para tirar as dúvidas de vocês desses exercícios, certo? E eu vou resolver, então, com vocês esse exercício 2. O exercício 4 é muito legal. Então, depois vocês vão resolver lá, é bem interessante. Eu vou interromper aqui esse compartilhamento para a gente ir para o nosso exercício. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta até aqui? Certo, então vamos ver aí o exercício, né? Aí a gente vai, as dúvidas podem surgir. Então, tá aqui o resultado do exemplo 1, tá? Essa é a resposta. Coeficiente convectivo de transferência de massa, ok? É 0,104 metros por segundo. Essa é a resposta. Então, vamos resolver esse exercício. Então, foi proposto um experimento que consiste em uma tubulação no interior da qual fez-se escoar a água a 25 graus Celsius e 1 metro por segundo. Então, ó, já vamos selecionar aqui que o fluido de trabalho é a água a 25 graus Celsius e 1 metro por segundo. Inseriu-se no centro da tubulação um corpo de prova feito de ácido benzoico na água durante 1 hora. Então, a gente tem aí algo transiente também, né? O tempo ele deu de 1 hora. Sabendo que o número de Schmidt falando do tempo ali antes, né? A gente não conseguiu interpretar ainda se é a concentração variando com o tempo, né? Então, não podemos ainda afirmar que o estado é transiente, certo? Estado é transiente quando eu não tenho, quando eu tiver acúmulo, certo? Que é diferente do pseudo-estacionário. Então, sabendo que o número de Schmidt é 740 e que a solubilidade do ácido benzoico é 3 vezes 10 a menos 3 gramas por centímetro cúbico, determine o raio final do corpo de prova, considerando esférico de raio inicial 0,5 centímetros.
que ele quer saber é o raio final após essa 1 hora. E o qual será o raio final do corpo de prova, considerando cilíndrico de raio inicial igual a 0,5 centímetros, que foi disposto perpendicularmente ao fluxo de água. E como dados, ele dá lá a massa específica do ácido benzoico e a difusividade mássica do ácido benzoico na água, nessa temperatura de 25 graus Celsius. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem uma tubulação. Dentro dessa tubulação está escoando água numa velocidade de 1 metro por segundo, na temperatura de 25 graus Celsius. No centro, primeiramente, foi colocado o ácido benzoico cilíndrico, um corpo de prova cilíndrico. E na letra B, um corpo de prova, esférico na letra A, e na letra B, cilíndrico, perpendicular ao escoamento de água. Então, se a direção do escoamento é essa, né? A gente colocou aqui o nosso cilindro em pé, perpendicular à direção do escoamento da água. Certo? E o que ele quer que a gente calcule é o raio final desses corpos de prova. Primeira pergunta que eu vou fazer aqui, pessoal, bom, a gente sabe que se a água está escoando, a gente tem uma transferência de massa por convecção, certo? Então, o que acontece? A água escoa através desse corpo de prova. Nesse corpo de prova, eu tenho uma concentração máxima de ácido benzoico. Ele tem solubilidade na água, e na água, inicialmente, eu não tenho nada de ácido benzoico, certo? É água. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma transferência de massa aqui, um fluxo desse ácido benzoico na direção da superfície do ácido benzoico para a água. Certo? Essa é a transferência de massa, e como a água está escoando, ela é por convecção. Ok? Pergunta: para a gente calcular, obter o nosso raio final, que é o que a gente vai precisar, possivelmente a gente vai precisar achar uma taxa ou um fluxo aí de convecção. E, portanto, a gente vai precisar do coeficiente convectivo de transferência de massa, porque o fluxo de convecção, a gente originou lá da lei de resfriamento de Newton, vai ser o coeficiente convectivo vezes uma diferença de concentração, certo? Para calcular o coeficiente convectivo de transferência de massa, vocês acham que nós vamos precisar de uma correlação do grupo 1 ou do grupo 2? Com base nisso que a gente falou do problema. Grupo 1 é lá sobre a placa plana, de escoamento interno em dutos, e o grupo 2 é ao redor de corpos bojudos. Então, vocês acham que a gente vai precisar de uma correlação para o cálculo do H, do grupo 1 ou do grupo 2? Muito bem, Bruno, por que grupo 2? Exato, então veja que a transferência de massa, ela ocorre ao redor da esfera e ao redor do cilindro. Então, é um escoamento externo a esses corpos, certo? Então, apesar de eu ter um escoamento interno dentro dessa tubulação aqui, ó, eu não tenho transferência de massa da tubulação para o fluido. Isso não existe. A tubulação não é feita de ácido benzoico. Então, não vou ter transferência. Se a transferência fosse da tubulação para o fluido, aí sim eu poderia usar do grupo 1 para escoamento interno. Mas não é esse o nosso caso, certo? A transferência de massa está ocorrendo ao redor da superfície esférica e cilíndrica.
Então, esse é um cuidado bem importante que vocês precisam ter, tá bom? Então, só anotar aqui que ele quer saber o raio final da esfera e na letra B, o raio final do cilindro. Muito bem, vamos começar a resolver esse problema. E para a gente começar, pessoal, primeira coisa que a gente precisa pensar é fisicamente o que está acontecendo. Então, conforme o ácido benzoico vai sendo liberado para a solução, ele é solúvel, então ele vai se solubilizando na solução e a água vai arrastando ele para longe, certo? E assim o novo fluido entra em contato com a superfície, ele solubiliza e vai arrastando para longe. O que acontece com essa esfera com o passar do tempo? Conforme a transferência de massa vai ocorrendo, o que acontece com ela? Vai perdendo massa, e o que acontece com o tamanho? Vai diminuindo o seu diâmetro, isso aí, certo? Então, se vai diminuindo o diâmetro, pessoal, a estratégia que a gente tem para calcular este raio final é a gente usar aquele modelo pseudoestacionário que a gente já estudou, certo? Só que aqui a gente vai fazer a correção em termos de fluxo ou em termos de taxa. Então, fluxo a gente não vai fazer mais. Então, desde que a gente viu lá em reação química que o nosso fluxo não é mais constante, né? Quando a gente tem a reação química, ele não é mais constante, lá na equação da conservação. Então, o fluxo não é constante na direção radial quando a gente tem convecção, certo? Ele não é mais constante. Então, eu tenho que fazer a correção em termos de taxa, certo? Então, ó, perceba que como ele deu a solubilidade, e a solubilidade aqui está em grama por centímetro cúbico, então vamos fazer em termos de taxa mássica. Vamos resolver em termos de massa e não de número de mols, certo? Então, nós sabemos que taxa é massa por tempo. Então, taxa de massa é massa por tempo. Então, eu vou ter uma variação dMA por dt, na minha taxa mássica, certo? Nesse nosso problema, então, a taxa mássica vai ser igual a esta variação dMA dt. Isso aqui tá certo, pessoal, para a física do nosso problema? Para a gente obter a nossa taxa? Perceba aqui que a gente está calculando a taxa com que o A está deixando a superfície do sólido, certo? Então, agora o nosso volume de controle é o sólido, certo? Então, eu pego a superfície do sólido com o fluido que escoa através dessa superfície, ok? Então, agora, o nosso, diferente de quando a gente resolveu lá no começo do curso o modelo pseudoestacionário, o que a gente tinha? A nossa fase gasosa, né? Que era o nosso volume de controle. E conforme o nível do líquido diminuía, a fase gasosa aumentava. Então, a nossa variação da taxa de número de mols por tempo, ela era positiva. Agora, não. Agora, a gente está olhando para a superfície do sólido, certo? E esse sólido, então, ele diminui o seu tamanho. Então, esta variação, para a gente calcular a taxa do número de dMA, variação da massa pela variação do tempo, esta variação vai ser negativa. Porque o nosso domínio está diminuindo o seu tamanho. Certo? Então, eu tenho que considerar essa variação negativa.
Então, vocês entenderam a diferença do que a gente fez lá no começo do curso, quando a gente estudou o pseudo-estacionário? Ficou claro? Então, a gente sabe que eu posso obter a massa de A fazendo a variação, multiplicação da massa específica pelo volume, certo? Então, nós temos menos ρAV por dt, e sabemos que a massa específica do ácido benzoico, ela é constante. As propriedades físicas está mantendo constante, então a massa específica do ácido benzoico é constante. Então, eu vou ter menos ρA dV dt. Então, como a gente vai resolver para duas geometrias diferentes, eu ainda não vou substituir esse volume aqui. Eu vou deixar para substituir no momento em que a gente for resolver para cada uma das geometrias, certo? Então, eu vou chamar essa nossa equaçãozinha do modelo pseudo-estacionário de 1, ok? Até aqui, beleza? Alguém fala comigo? Obrigada. Pessoal, então, para eu calcular a minha taxa de A convectiva, então, basicamente, a transferência de massa por difusão também ocorre, mas ela ocorre em ordem de grandeza muito menor que a convecção. Então, é isso que a gente está considerando. Então, eu posso calcular a minha taxa de transferência de massa fazendo o quê? O fluxo mássico convectivo de A vezes a área, certo? Isso vai me dar taxa. O fluxo aí de convecção é o coeficiente convectivo de transferência de massa, uma diferença de concentração mássica. Então, é o ρA na parede ou superfície ali no sólido, menos a concentração mássica de A na corrente livre, no fluido, certo? Então, vezes a área para a gente obter taxa, né? Então, o ρA na superfície é uma concentração de equilíbrio, concordam? Essa concentração de equilíbrio é dada pelo quê? Pela solubilidade, certo? Então, vai ser a minha solubilidade. Esse meu ρAP é a própria solubilidade. E a concentração de A na corrente livre? Então, o nosso fluido é água. Então, na água, nós vamos considerar que inicialmente a gente não tem nada de ácido benzoico. Então, ela é desprezível. Certo? Então, a nossa taxa de A vai ser igual ao coeficiente convectivo de transferência de massa vezes a área, meu ρAP. Certo? Essa é a minha equaçãozinha 2, ok? Isso aí. Certo? Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Igualar a taxa com taxa. Certo? Como a gente fez lá nas nossas equações para o fluxo, né? Depois a gente fez para a taxa lá na reação química. Então, nós vamos igualar as equações 1 e 2. Certo? Então, menos ρA dV dt vai ser igual ao coeficiente convectivo de transferência de massa, área, ρAP. Então, da onde que a gente vai tirar a variação do raio? Aqui de dentro desse volume, né? A gente vai ter que abrir aí o volume, então a variação do raio a gente vai tirar daí. Só que vejam bem que nós vamos precisar determinar o coeficiente convectivo de transferência de massa, certo? Antes disso. Só que, se a gente lembrar das correlações que estavam lá nos slides que eu apresentei para vocês no começo da aula, então todas as correlações do número de Sherwood que a gente usa para calcular o H eram função do número de Reynolds, certo?
E como que eu calculo o número de Reynolds mesmo? Velocidade, comprimento característico, que aqui vai ser o diâmetro, né, da esfera ou do cilindro, dividido por Ni. Mas esse diâmetro aqui, ele também está variando, tanto que a gente quer calcular qual é o raio final da nossa esfera e do nosso cilindro, certo? Então, pessoal, as correlações que a gente for colocar aqui, a gente vai ter que colocar todas dependentes do diâmetro e, portanto, do raio. Para que no final a gente tenha uma equação que a gente consiga integrar o raio ou o diâmetro, posso calcular nos dois, qualquer um dos dois termos, né? A gente vai fazer em função do raio para obter já a resposta que a gente quer. Então, para depois a gente conseguir integrar toda essa dependência do raio com relação ao tempo. Certo? Então, eu não posso calcular o H, por exemplo, exatamente, minha nossa. Então, eu não posso calcular o meu H inicial, considerando o meu raio inicial, utilizando uma correlação lá que a gente viu. A gente vai ter que deixar esse coeficiente convectivo dependente do diâmetro. Mas calma, isso não é tão complicado assim quanto parece, tá? Então, para a gente fazer isso, o que nós vamos utilizar agora? Primeiro, eu vou substituir aqui, lembra que o Stanton de massa era o coeficiente convectivo de transferência de massa dividido pela velocidade, certo? Então, se eu substituir, posso substituir o meu HM por Stanton de massa vezes velocidade, certo? Opa. A velocidade é conhecida, ele deu, né? Qual que é a velocidade de escoamento, por isso que a gente está fazendo isso, vezes a área, ρP, que é a nossa solubilidade. Então, para utilizar e achar uma correlação adequada, enfim, nós vamos utilizar a analogia de Chilton com Bohr. O que diz a analogia de Chilton com Bohr? Que o fator de Chilton com Bohr é igual ao coeficiente de atrito sobre 2, que é igual ao Stanton de massa Schmidt elevado a 2/3, certo? Então, eu posso dizer que o meu Stanton de massa é o fator de Chilton com Bohr dividido por Schmidt elevado a 2/3, certo? Vou substituir isso ali na nossa equação. E agora sim, nós vamos avaliar o fator de Chilton com Bohr utilizando uma correlação, certo? Só que antes de escolher a correlação, nós precisamos avaliar o número de Reynolds. Ambas as correlações que nós vamos precisar trabalhar, elas dependem do número de Reynolds, certo? Então, aqui, para avaliar as correlações, vamos pensar primeiro no número de Reynolds. Vamos retomar a equação para o número de Reynolds, porque, ó, lembrando, isso aqui é função do número de Reynolds, certo? Então, o número de Reynolds é velocidade, o diâmetro da partícula dividido por Ni. Percebam que ele não deu para a gente, né, qual é a viscosidade cinemática. A gente não conhece. Mas olha o que ele deu, o Schmidt. Schmidt é relação entre difusividades, Ni por DAB. E o DAB foi dado, que é a difusividade máxima do ácido benzoico na água, certo? Então, Reynolds vai ser a velocidade, número de Schmidt, vezes o DAB.
Concordam até aqui? O que vocês vão fazer agora, pessoal? Vão substituir os dados que a gente tem. Vou substituir a velocidade, o número de Schmidt, o DAB, os valores são conhecidos, e vou encontrar um valor para o número de Reynolds. Vai ter um valor lá que vezes o diâmetro da partícula. Então, vou deixar o Reynolds em função do diâmetro da partícula. Para a gente ter um indicativo de qual correlação a gente pode usar para este caso. Certo? Então, posso dar um tempinho aí rapidinho para vocês calcularem esse valor do Reynolds? Precisam dos dados? Então, a velocidade é 1 metro por segundo, o Schmidt é 740, e o DAB, 1,21 vezes 10 a menos 5 centímetros quadrados por segundo. Percebam que a velocidade está em metro e o DAB em centímetros. Então, dica: a gente vai ter muita dificuldade para fazer a nossa análise dimensional, certo? Porque vai ficar sempre em função do comprimento, por causa daquele diâmetro que tem ali. Então, padroniza. Todos os dados de comprimento se adicionam em metro, então converte esse DAB para metro quadrado por segundo, para que aquele diâmetro seja substituído em metro, certo? E aí, tudo que vier para frente, a gente vai substituir sempre em metro. Ou pode ser o contrário, em centímetro, que eu acho que está mais fácil, né? Mais fácil converter 1 metro por segundo para 100 centímetros por segundo do que converter o centímetro quadrado. Então, faz tudo o contrário. É importante padronizar, certo? Ou faz em metro ou faz em centímetro. Então, dica, faz o seguinte: deixa todo o comprimento em centímetro, até porque, ó, ele deu o raio, né, em centímetro aqui inicial, então vale deixar tudo em centímetro o comprimento, bem melhor, certo? E aí você converte só essa velocidade aqui para centímetro por segundo, ok? Mais fácil, né? Converte só uma unidade aí. Isso, até porque ó, a massa específica está em função de centímetro, a solubilidade, centímetro cúbico, certo? Então, é mais fácil mesmo, né? Então, vamos deixar tudo em centímetro. Então, se a gente substituir esses dados aí, 100 centímetros por segundo, 740 vezes 1,21 vezes 10 a menos 5 centímetros quadrados por segundo, ok. Vou dar uma arredondada, 1,12 vezes 10 à quarta, vezes o diâmetro da partícula, né? Então, tá aqui em função desse centímetro que vem do diâmetro, ok? Pessoal, então, se a gente analisar as nossas correlações, então eu vou interromper aqui, vou colocar a nossa aulinha de novo. Vamos ver aqui o grupo 2. Então, agora a gente vai separar, vamos começar resolvendo a letra A, a esfera isolada, e aí vamos ver quais correlações a gente poderia usar. Essa correlação aqui, então, líquido, a gente tem água 25 graus Celsius é líquida, então não dá certo o intervalo do número de Reynolds aqui, o nosso Reynolds está numa ordem de grandeza, mesmo sem a gente substituir lá o nosso diâmetro de partícula, mais a 10 à quarta, né? Então, nós vamos utilizar aqui a correlação de Williams, nosso Reynolds estaria de acordo aqui em termos de ordem de grandeza, né? Então, nós vamos utilizar a correlação de Williams, já que permite, né, quando a gente tem água, como fluido de trabalho, e como na nossa equação ficou em função do fator de Chilton-Coburn, eu vou pegar a equação nesse formato aqui, para a gente continuar resolvendo o problema, certo? Então, vamos ver como fica. Todo mundo entendeu por que a gente vai utilizar a correlação de Williams?
Então, para a esfera isolada, de raio inicial meio centímetro. Então, perceba que tudo que a gente fez daqui para frente, vou chamar essa equaçãozinha de 3 aqui, só para a gente ir resgatando. A gente tem a 1, a 2 e a 3. Então, até aqui o número... obrigado. Esqueci. Vamos lá. Aí. Agora está, né? O exercício. O exercício está aparecendo aí agora? Uhum. Beleza. Então, tudo que a gente fez até agora nas nossas equações, a gente não considerou a geometria ainda, né? Até mesmo o número de Reynolds, certo? Porque a gente deixou em função do diâmetro, né? Então, tanto para o cilindro quanto para a esfera, o comprimento característico é o diâmetro. Então, agora que a gente vai começar a considerar a nossa geometria. Então, pela correlação de Williams, vou copiar a correlação aqui, fator de Chilton-Combur é igual a 0,43 Reynolds elevado a 0,44. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Vou substituir o número de Reynolds aqui, no lugar do número de Reynolds, certo? Então, o meu fator de Chilton-Combur vai ser igual a 0,43, 1,12 vezes 10 a quarta, vezes o diâmetro da partícula, elevado a 0,44, certo? Vou elevar o valor numérico aí, né? 1,12 vezes 10 a quarta, a 0,44. Vou dividir, então, 0,43 por esse resultado. E vou deixar em função do diâmetro de partícula o meu fator de Chilton-Combur, certo? Então, vou colocar aqui direto o resultado para depois vocês irem conferindo, né? Ok, então a gente resolve a parte numérica de matemática aí, vamos chamar essa nossa equação de 4, certo? Que é a nossa correlação de Williams. E agora, nós vamos substituir a nossa equação 4 na nossa equação 3. Então, no lugar do fator de Chilton-Combur, eu vou substituir a correlação escolhida. Sete vírgula 12 vezes 10 a menos 3. Diâmetro da partícula elevado a 0,44. Isso dividido pelo Schmidt. Cadê? Dividido por Schmidt, elevado a 2/3, vezes a velocidade. Então, isso vezes velocidade, área, ρP, dividido por Schmidt, elevado a 2/3. Confere aí, pessoal. Muito bem, pessoal. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse ROA dividindo lá para o outro lado, vou isolar o meu DV, vou passar o sinal, multiplicar tudo por menos 1, e vou abrir esse meu DV aqui, certo? Então, o volume, o que eu vou usar? O volume da esfera, certo? Para a gente começar a resolver. Qual que é o volume da esfera?
4/3 de πr ao cubo, certo? Então, como a gente quer obter o raio, então, e lá eu tenho um dV, então eu vou derivar esse volume com relação ao raio, para eu substituir esse meu dV aqui, ó, e deixar ele em função do raio, variando com o tempo, que é o que a gente quer. Então, o meu dV é igual a 4πr ao quadrado dr. Certo? Então, vou substituir isso lá. Então, vai ficar 4πr ao quadrado dr por dt igual a 7,12 vezes 10 a menos 3, diâmetro da partícula elevado a 0,44, vezes a velocidade, a área da esfera, 4πr ao quadrado, ρAp, dividido pelo Schmidt 2/3 e o ρA, que eu passei dividindo, certo? A área nós podemos cortar com esta área, ok? O diâmetro da partícula é o quê? É 2 vezes o raio. Então, eu posso substituir esse dp por 2r e fazer toda a parte matemática. Então, eu vou substituir a velocidade em centímetro por segundo. Então, a massa a gente vai manter por padronização grama. Então, vou substituir a solubilidade, a massa específica. Vou substituir o número de Schmidt, certo? Vou fazer todas as continhas numéricas e vou deixar isso em função do raio da partícula. Certo? Então, ó, o meu dr/dt, substituindo toda essa parte numérica. Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem, tá? Mas já vou colocar aqui o resultado. Vou colocando os dados e depois eu coloco os resultados. Vocês entenderam o que tem que fazer aqui agora? Professor, tem como explicar de novo? Que a internet caiu. Só essa parte final aí dos valores Certo. da equação. Então, ó, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar esta equação em função do raio, para a gente poder separar as variáveis, separar R, dr, poder integrar, e separar o tempo e poder integrar. Então, aqui no lugar do diâmetro, a gente vai substituir por 2R. A gente vai substituir os valores da velocidade, então, em centímetro por segundo, a solubilidade, a massa específica, então mantenho a padronização de massa grama, né, e o comprimento centímetro, o número de Schmidt, vai fazer todas as multiplicações, a parte numérica aqui, o 2 elevado a 0,44, enfim, e vai deixar tudo isso em função do raio, do lado de cá. Então, só substituir a parte numérica, fazer as continhas e deixar a equação em função do raio. Qual que é o valor do ρAp e do ρA, professora? Vamos lá. ρAp é a nossa solubilidade. Ficou claro isso para vocês? Por que a concentração na superfície é solubilidade? Que é uma concentração de equilíbrio, né? Tá aqui. E a massa específica tá aqui. Obrigado, professor. Não. Vou colocar o resultado aqui direto. Opa, aqui faltou o sinal, né? Sinal negativo aqui, ó. Não esqueçam de carregar o sinal.
Confere aí a continha. Agora é só integrar, certo? Então, separamos as variáveis, certo? Vamos passar esse R elevado a 0,44 multiplicando vezes dr. Passamos o dt. E aqui nós vamos integrar com relação ao raio e aqui com relação ao tempo. Então, só lembrando que no tempo 0, no início do processo, o meu raio vai ser igual àquele raio inicial, né? Que é 0,5 centímetros. E no tempo final, que é de 1 hora, então percebam que qual é a unidade que a gente usou para o tempo nas nossas equações? Está aqui, ó. Segundos, né? Então, esse tempo a gente tem que colocar ele em segundos para a nossa análise dimensional fechar. Então, 1 hora, 3.600 segundos. O meu raio vai ser igual ao raio final, que é o que a gente quer saber, certo? Eu gosto de colocar os dados só lá no final, então vou colocar aqui do raio inicial até o raio final. Oh, burra! Aqui, ó, raio. Então, o raio vai do raio inicial até o raio final e o tempo do tempo 0, T inicial, até o T final. Só integrar, resolver e achar finalmente o raio. Cuidado na hora de resolver essa integral, não vai me errar essa integral aí. Vamos lá, resultado. Isso aí, Bruno. Raio final igual a 0,426 centímetros. Muito bem. Temos que resolver a letra B. Vou só esperar um pouquinho antes de ir para B, para esperar ver se o pessoal conseguiu acompanhar direitinho. Então, na letra B, quem quiser ir adiantando aí, então nós vamos retomar a partir da equação que a gente delimitou geometria. Então, a correlação, a gente tem que escolher uma correlação para a geometria cilíndrica, certo? O Reynolds não varia, né? É a mesma velocidade, o mesmo número de Schmidt, o mesmo DAB, certo? Então, o Reynolds, a gente pode, de acordo com esse Reynolds, ir lá procurar uma correlação adequada para o cilindro isolado. E aí, a gente vai usar a equação 3, né? A gente vai encontrar uma nova equação para o fator de Chilton-Combur, vai substituir o Reynolds, e aí vai substituir essa nova equação para o fator de Chilton-Combur na equação 3. Os demais aí conseguiram chegar no resultado da esfera?
Podemos seguir aqui para a letra B, pessoal? Os demais aí. Então, eu vou seguir. Primeira coisa que nós vamos fazer é buscar uma correlação adequada. Então, vamos olhar lá as nossas correlações. Então, aqui, correlações para o cilindro isolado. Então, essa primeira é para gases como fluido de trabalho, não é nosso caso. Para líquidos como fluido de trabalho. Então, cilindro isolado, a gente pode usar essa primeira correlação aí, né? Vamos ver o que mais que a gente tem. Não tem. Então, a gente tem duas correlações, uma para gases e uma para líquidos, certo? O limite do nosso Reynolds está de acordo aí, né? Se a gente pensar no raio inicial ali, o limite máximo que o Reynolds pode assumir, a gente tem, está dentro do limite estabelecido pela correlação. Então, vamos utilizar a correlação de Linton-Sherwood. Então, vou copiar esta correlação lá para a nossa aula. Certo. Então, para o cilindro isolado, a nossa correlação que a gente usou, 0,281 Reynolds elevado a 0,4. Linton e Sherwood. Então, vamos substituir o nosso valor de Reynolds aqui. Um 1,12 vezes 10 à quarta, diâmetro da partícula, elevado a 0,4, que vai resultar 6,75 vezes 10 a menos 3, dividido pelo diâmetro de partícula na 0,4. Confere? Ok, pessoal? Podemos seguir? Então, retomando a equação 3, que é essa aqui, nós vamos substituir o fator de Chilton com Bohr. Nós vamos já... Então, já vou fazer aqui o procedimento para o volume da esfera, né? Vou passar o menos ρA dividindo lá para o outro lado. Então, vou só reescrever a equação 3 de uma outra forma, só para a gente não precisar ficar voltando toda hora ali, né? Então, só reescrevi, tá? Então, pessoal, antes da gente, inclusive, substituir o fator de Chilton com Bohr,
vamos dar uma olhada nesse voluminho do cilindro. Volume do cilindro, π r quadrado vezes L. Então, a gente quer substituir o nosso dV em função do dr. Então, eu vou derivar esse volume com relação ao raio. Então, o meu dV vai ser 2π r L dr. Então, vamos substituir o fator de Chilton-Coburn na equação que a gente tem aí, e o volume, e vamos fazer as nossas continhas. Então, a gente tem 2πrl dV, dr sobre dt, igual a menos ρp por ρa, velocidade. A área perpendicular ali, a área lateral do cilindro, então percebam que eu vou usar a área lateral do cilindro, porque o fluxo está na direção radial, então é sempre a área perpendicular ao fluxo, né? Então, 2πrl dividido por Schmidt elevado a 2/3 vezes o fator de Chilton-Coburn. Diâmetro da partícula elevado a 0,4. Então, a área a gente corta com área. Aí vamos substituir os valores. Vamos substituir o nosso dp por 2r, separar as variáveis e integrar na nossa condição inicial para o tempo. Certo? Então, vou rearranjando aqui enquanto vocês vão resolvendo aí também, ok? Lembrando que o raio inicial, né, é o mesmo da esfera para esse cilindro. Então, nossa condição para o tempo, no tempo zero igual a zero. O meu raio é igual ao raio inicial, que é 0,5 centímetros. Então, tá lá, ele deu isso lá no início, né? Corpo de prova cilíndrico com raio inicial 0,5 centímetros. Quem tiver a resposta final aí, pode colocar no chat para a gente conferir.
Olha, Bruno, meu deu 0,43. Você deu uma conferida aí no resultado da integral. Que aqui é 1,4, né? E não 1,44. Então, muito parecido, né? O resultado da esfera quanto para o cilindro, perpendicular ao escoamento da água, né? Então, os resultados aí foram muito parecidos, certo? Então, basicamente, é assim que a gente vai fazer, resolver os nossos problemas de convecção, quando a gente tiver, então, o escoamento externo, né, e esses corpos de prova tiverem seu tamanho reduzido, então, essa variação do tamanho com relação ao tempo. Então, a gente usa a correção do pseudoestacionário, como a gente já viu. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse exercício? É bem legal, é bem gostoso resolver esses exercícios, né? Parece que vai ser tudo muito difícil, essa dependência do raio aí, mas não é. É bem tranquilo de resolver. Se a gente for do passo a passo, for entendendo o passo a passo, a gente consegue resolver sim. Então, tem os exercícios, os outros, né? O 1, o 3 e o 4, lá no final da aula 17. Então, os enunciados estão ao final dos slides da aula 17. Acrescente esses exercícios na lista de vocês para resolver. E se tiverem dúvida na resolução, dificuldade, tem uma videoaula que foi disponibilizada nessa semana aqui, com a solução desses dois exercícios, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, assim, eu desejo aí para vocês uma boa semana de estudos, que vocês consigam terminar bem esse final aí do semestre. Eu agradeço a todos que vieram aí em todas as aulas. Então, tem sempre um grupinho que vem em todas as aulas, isso é bem importante, né? Porque senão a gente ia ficar aqui falando sozinho com as paredes. É difícil quando a gente prepara uma aula, prepara o material e aí não tem ninguém aqui para a gente ministrar aula. Já tem colegas que passou por isso, né? Nós temos uma turma de mais de 30 alunos e aí temos uma média de 6 alunos, 7 alunos que têm vindo participar das aulas síncronas. Então, eu agradeço pela paciência aí de vocês, pela presença aí nas aulas síncronas. Espero que quem ainda não fez a avaliação do docente pelo discente, que façam, não pode esquecer, até dia 6/12, tá bom? Então, ainda dá tempo de fazer. Se vocês puderem também, pessoal, avaliar os setores da universidade, que vocês podem avaliar também. Então, lá no portal de aluno, eu mandei um e-mail para vocês pedindo para vocês avaliarem a coordenação do curso. Então, também, se vocês lembrarem lá no portal do aluno, acessar a avaliação, tem a avaliação dos setores, e aí, por gentileza, avaliem a coordenação do curso, que vocês utilizam bastante, né? Da coordenação do curso. Então, façam a avaliação do setor também. Tá bom? Pessoal, e aí na semana depois, eu pretendo corrigir a P2 bem mais rápido, né? Não vai demorar tanto tempo assim, então a correção é mais rapidinha, para terminar e divulgar as notas o mais rápido possível, para aqueles que precisarem fazer a recuperação já estarem aí com as notas prontas e fechadas para fazer a recuperação. Então, na semana que vem, na outra, tem a recuperação de conteúdo, que vai ser no mesmo esquema das nossas provas. Só que eu não abro a sala lá na recuperação de conteúdo, eu não abro a sala para tirar dúvidas, né? Qualquer dúvida, vocês também podem mandar por e-mail, tá bom?
Obrigado, pessoal. Sucesso aí àqueles que passarem na disciplina, nos próximos caminhos que vocês vão seguir aí pelo curso, no TCC, nos estágios. Que vocês precisarem, contem sempre comigo, tá bom? Estou à disposição de vocês, lá na coordenação também. Apareçam lá no semestre que vem, que retornaremos para o presencial. Apareçam lá, dá um oi, tá bom? Muito sucesso e até mais. Um abraço. Obrigado, professor. Até mais. Bom final de semana. Para ti também. Até mais.